Já. Ó, não. Alô, pessoal. Olá. Estamos de casa nova, lugar novo. Voltamos pra cá. Prazer te ver. Que você esteja aí na paz do Senhor, tá? Meu querido, eu escolhi hoje para falar sobre que o nosso Deus é sofredor. Deus é sofredor. Vamos pensar um pouco nisso, né? Olha o que o salmista diz. Salmo 86, versículo 15. O salmista Davi, na sua oração, ele diz assim, na sua oração e no seu cântico, né? Ele diz, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Olha quantas verdades, quantos adjetivos. Deus é um Deus de compaixão. Compaixão é paixão junto, né? Aquele que tem sentimentos por nós, aquele que tem sentimentos pela humanidade, aquele que ama a criatura que ele fez, aquele que ama o mundo que ele fez, aquele que tem consideração, aquele que preza por aquilo que fez. Ele é um Deus piedoso. Ele tem piedade, né? Ele tem piedade. A piedade de Deus vai ao extremo, né? Mesmo quando é necessário nos corrigir, ele vai, mas ele para, ele se detém, porque a sua mão é detida pela sua piedade. E sofredor. Agora você pode dizer, mas Antônio Carlos, você acredita que Deus sofra? Sofre sim, sofre sim. O que demonstra essa expressão? Se o salmista falou que ele sofre, é porque ele sofre. Agora, a questão é a seguinte, isso demonstra que Deus, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos semelhantes a Deus, tem coisa que tem que haver semelhança. É lógico que há uma semelhança moral de Deus para conosco, né? Ele nos fez semelhantes a Deus. Mas a semelhança dos sentimentos. Deus é tão sentimental quanto o homem. A Bíblia diz que Deus tem humor. Deus ri do ímpio. Quer dizer, por que ele ri do ímpio? Ele ri dos pensamentos tão divagado do ser humano, né? Da pessoa dizer que não há Deus, dizer que Deus não está olhando para ele, né? De fazer piadas assim, tão extremistas, né? A Bíblia diz que Deus ri do ímpio. Né? Deus deve olhar e dizer, coitado, como... se eu tirar a mão do mundo, se eu tirar a mão do homem. Gente, se a gente pensar na distância do Sol com a Terra, se o Sol fosse um pouquinho mais próximo, nós morreríamos assados. Se fosse um pouquinho mais longe, nós morreríamos de frio. É que nós moramos num país intercontinental e o nosso país ele está debaixo da linha do Equador, é um país tropical, quer dizer, não tem temperaturas tão bruscas, né, tão violentas, né? O calor é grande, mas não é demais, não mata até agora. O frio não é demais e não mata. Agora, meus queridos, ele é sofredor, sabe por quê? Eu fiz outras lives aí, eu estava falando que as palavras, os verbetes, precisam ser criadas palavras novas, porque as palavras também se tornam gastas, né? E na tradução da Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo 6 no português, na língua portuguesa, está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E você pode ser cético e dizer, se ele se arrependeu, para que ele fez o homem então? Ou se ele ia se arrepender, por que ele fez o homem? Mas na tradução original, não é que Deus se arrependeu, é que precisava de uma palavra forte. O homem precisava receber uma palavra forte, mas a palavra correta no original é que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Porque Deus criou o homem com uma liberdade imensa, grande demais. E o capítulo 6 assim é devastador. O capítulo 6 de Gênesis é devastador, né? Os anjos corrompidos fazem sexo com as mulheres, né? Aí há o incubus e os sucumbos e nascem gigantes.
A corrupção da humanidade cresce assustadoramente. E aí Deus resolve mandar um dilúvio. A Bíblia diz que ele se arrependeu, ele se entristeceu profundamente. Deus sofre, Deus sofreu. Ele fez Noé levar 120 anos fazendo uma arca, ele diminuiu a idade do homem. Ele teve que tomar essas providências por causa do comportamento do homem. Não era isso que ele queria para o homem. E o Noé, 120 anos, por quê? Porque todo mundo que se convertesse caberia naquela arca. A arca de Gênesis capítulo 6 é uma arca de madeira. A arca do cristão dos dias atuais é Jesus. Nós temos que entrar por ele para irmos para os céus. Depois nós temos a história aí de Sodoma e Gomorra, né? Com Abraão orando e Deus vai conta para ele que vai destruir. E Abraão tinha um sobrinho que morava lá, o Ló. E o Abraão gostava muito daquele sobrinho. E quando Deus mandou o Abraão sair, era para sair sozinho. E o Ló escolheu aquelas terras lá, quem conhece bem a história. Inclusive quem tinha que escolher as terras era Abraão. Mas toda pessoa muito madura, ela não faz reivindicações. Toda pessoa que amadurece não faz reivindicações. Ele deixou o Ló escolher. Ló foi atraído pelas campinas, pela relva para o seu pasto. E acabou que Deus falou que ia destruir. Por que ele falou? Porque Deus lá em Amós 3,7 diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro aos seus servos os profetas. Todo mundo aí está falando que nós estamos no final dos tempos, né? E pega a Bíblia para falar disso. Porque Deus não esconde nada. Deus tem prazer em falar para nós. Deus é um livro aberto. Mas ele teve que mandar fogo em Sodoma e Gomorra. Ele não encontrou 10. E no meio daquela família de 6 pessoas, porque as 2 filhas do Ló eram noivas, né? E o Ló tentou os convencer. Eles falaram que em casa lá buscar bolsa, buscar mala, buscar mochila. E não voltaram até hoje. Não acreditaram, né? As pessoas não acreditam. E às vezes muito mais no meio da família a gente não acredita. E a ordem foi para não olhar para trás. A ordem era simples. De madrugada os anjos acordou, fez um culto doméstico, falou, não pode olhar para trás, nós temos que sair correndo. Por quê? Para não dar tempo de pensar. Porque o Ló tinha muito gado, o Ló tinha casa, o Ló tinha os bens. E olhar para trás significava que eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não estava saindo de dentro do coração deles. Deus é um Deus sofredor. Deus sofre com os carnavais que nós fazemos. Deus sofre com a nossa falta de sinceridade com Ele e com os homens. Deus sofre com a falta de amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus era uma pessoa resignada, né? Jesus tinha uma postura mesmo de mestre, de homem e de Deus. Por exemplo, naquela ceia, ele sabia que Judas o vendeu, que Pedro o trairia, que o Tomé teria dúvidas se realmente ele ressuscitou, mas nada disso fez ele sair do seu caminho. Mas Deus é um Deus sofredor. Um dia ele não vai sofrer mais. Vamos estancar isso. Vamos povoar os céus. Vamos esvaziar o inferno. Faça aquilo que você puder para a gente ganhar as pessoas. Ore, vá, contribui, fale com o seu vizinho, fale com o seu amigo, fale com o seu filho, fale com o seu pai, fale com o seu cônjuge, fale com o seu professor, fale com o seu aluno, fale com o seu diretor. Né? A hora que a oportunidade aparecer, fale. As pessoas dão oportunidade. Às vezes na doença, na hora que morre alguém, na hora que você vai consolar alguém, na hora que a pessoa está sem emprego, na hora que a pessoa está sem salário. Aproveite as oportunidades, porque a alma dele é mais importante que tudo nessa vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo final deste 3º domingo do mês de janeiro. Senhor, obrigado pelo tempo que passamos naquele local, Senhor. Não deixaremos de pregar o Evangelho. Abençoa aqueles que nos veem e nos ouvem, Senhor. Não vou citar nomes, e todos aqueles que têm participado sempre, Senhor. Abençoe suas vidas, abençoe aqueles que nos ajudam, abençoe aqueles que nos amam, abençoe aqueles que têm amizade conosco, abençoe aqueles que também nos são caros, aqueles que nós também não deixamos de orar por eles. Senhor, nos abençoe. Obrigado porque tivemos um dia alegre. Ontem viajamos muitos quilômetros, o Senhor nos abençoou. Obrigado que almoçamos com nossos filhos.
a nossa alegria plena, a nossa alegria completa. Foi um domingo maravilhoso. E agora falta ver a nossa neta, Senhor, nesse mês. Senhor, prepare tudo isso, Senhor. Sim, Prepara também os controle, amigos que nós vamos ver, as pessoas que querem uma oração, um conselho. Senhor, nos prepare e prepara as pessoas, Senhor. Nos dê um ano de bênção de paz, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.